Bom, então vamos lá. Começar nosso encontro hoje. A gente está caminhando já para passar pelos esquemas, né? A gente vê todos os esquemas. Semana passada, nós finalizamos esse primeiro, né? Esse primeiro domínio, que é o de desconexão e rejeição. Fazer uma... Como essa teoria é uma teoria assim, um pouco complexa, né? Vamos relembrar um pouquinho para a gente não ficar correndo com teoria e saber ao certo onde nós estamos. A gente viu que tem uma importância muito grande as primeiras experiências lá da infância. E o Jung, ele estabelece tarefas desenvolvimentais. Não são fases, como a gente tem na psicanálise, né? Fase oral, fase anal, fase fálica, que ele fala de tarefas desenvolvimentais. E essas tarefas espera-se que a criança lide de forma satisfatória com algum desafio proposto pela fase. E esse desafio ele pode ser tanto no âmbito relacionado à identidade, à formação do self, quanto relacionado ao intersubjetivo, ao contato com o outro, né? Essa presença das figuras parentais, ela é fundamental. A criança se espelha nos cuidadores, se valida e espera ser validada. Mas nós vimos também que a base temperamental é levada em consideração porque aqui nós estamos trabalhando sobre traços de personalidade. No final, esses esquemas são o que há de mais sólido no self da pessoa. É a forma com que ele lê e ele vê o mundo. Então, não tem como eu, nessa tentativa de compreender como que o sujeito faz essa leitura do mundo, eu levar em consideração apenas questões ligadas à aprendizagem, né? Como se tudo fosse social. Aqui a gente acredita que tem uma contribuição extremamente importante do social, da aprendizagem desses contatos, mas nós também temos fatores temperamentais. É dessa relação entre temperamento e ambiente que surge ali esses primeiros esquemas como tentativas de buscar uma coerência cognitiva, né? No final das contas, a criança, quando ela forma um esquema, ela está tentando buscar uma coerência, que é uma forma de explicar aquele mundo em que ela entra em contato. E nós vimos que nem sempre essa formação dos esquemas, né, esquemas positivos, adaptativos, bem engajados, nem sempre ela ocorre porque podem haver experiências aversivas, né, ligado a essas fases desenvolvimentais, né? A essas tarefas desenvolvimentais. Então, eu posso ter algumas experiências aversivas que impedem que a criança realize aquela tarefa desenvolvimental. Quando há esse impedimento, né, aconteceu alguma coisa que ela não conseguiu formar uma visão coerente, positiva do mundo, ela vai continuar formando uma visão do mundo, né? Porque a busca da leitura do mundo é constante, contínuo e extremamente validado, né? Que a gente pode lembrar um pouquinho, quando a gente está falando de esquema, lá do Piaget, né? Daquele processo de adaptação à realidade. A gente tem lá a assimilação, que é quando a criança começa a entrar em contato ali com a realidade, e aí ela já tem algumas crenças que já estão organizadas, ela começa a entrar em contato ali e vai assimilando e trazendo de forma harmônica a essas crenças dela. Tem alguns momentos que essas crenças não correspondem com o mundo. Então, ao invés de receber o mundo, ela precisa mudar as crenças. Então, ocorre a acomodação. Então, ela vai assimilando, acomodando, para ela buscar o quê? No final, ela quer uma coerência cognitiva, porque essa dissonância cognitiva gera tensão psicológica, né? Gera desconforto.
Então, essa constante busca. Quando há essas falhas, ela continua buscando uma leitura coerente do mundo, só que essa leitura coerente é disfuncional. E aí, na vida adulta, vai gerar sofrimento. Esses são os esquemas que nós trabalhamos na terapia. Os outros esquemas que estão funcionando bem com o meu cliente são os recursos que ele tem. Eu posso contar com esses recursos de enfrentamento que ele tem, né? Mas não há necessidade de intervir neles, porque eles já funcionam bem, inclusive são recursos de saúde, né? Então, a gente vai cuidar desses não, desses esquemas que eles geram ou contribuem para o adoecimento. Aí eu tenho lá as experiências nocivas, tenho 5 tipos de necessidades fundamentais que a criança vai passar, e aí eu tenho 5 possibilidades de experiências frustrantes, né? Isso, quando eu tenho lá uma necessidade, vem uma frustração dessa necessidade, eu desenvolvo um domínio do esquema. Então, para cada necessidade, eu tenho uma frustração e eu tenho um domínio do esquema. Quando eu falo do esquema, que desses esquemas que estão no domínio da desconexão e rejeição, eu vou lá na infância e eu vou conseguir encontrar esse tema presente, de ausência de conexão, de ausência de amor, de afeto, de aceitação, de proximidade, vínculo estável, né? Como que houve essa frustração? Eu posso ter tido um trauma, por exemplo, um familiar, uma figura parental de extrema importância pode ter falecido ali. Né? Então, ele quebrou aquela conexão. Eu posso ter tido uma mãe que passou por uma depressão pós-parto e não conseguiu formar um vínculo seguro com a criança. Posso ter uma quantidade significativa de situações que podem levar a essa quebra do vínculo, né? Essa desconexão, e eu chego no esquema. No esquema, que é o quê? O esquema é o tema constante. E aí, quando eu falo do domínio, eu estou falando só de um agrupador, como se fosse uma categoria que mantém esquemas com os mesmos temas e eu coloco lá tudo junto. Tranquilo? Tranquilo, Márcio. Beleza. Estão lembrando dessas partes caóticas? Sim, tá fixando? Comigo tá ok, tá bem Tá esclarecido, tá bem ótimo. claro. Então, vamos caminhar, vamos romper esses esquemas hoje. Show de bola. Então tá, ó, desconexão e rejeição, fazer um resumo rapidinho, que nós vimos ele no final do encontro passado, né? Eu tenho 5 esquemas, que é o quê? Abandono, instabilidade, desconfiança, abuso, privação emocional, defetividade, vergonha e o isolamento social. Nesses 5, há o tema compartilhado, que é a desconexão, a rejeição, a ausência desse sentimento de ser aceito, de vínculo seguro, né? Então, aqui eu tenho essas frustrações nesse sentido. Abandono e instabilidade. O abandono está ligado estritamente ao vínculo. A criança não conseguiu formar um vínculo, ela criou uma visão coerente do mundo como não é, não sendo possível atender aquela necessidade dela, que é a de conexão, né? Então, ela chega na vida adulta com essa visão de que as suas necessidades emocionais, ela vai precisar inibir de alguma forma, abrir mão, porque o mundo não consegue, não tem condições de satisfazer, né? Ou ela não pode abrir essas necessidades para as pessoas, porque as pessoas são instáveis por uma série de motivos. É uma leitura negativa. Desconfiança, abuso, situação de abuso. Abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. Desconfiança. A criança confiou, né? As figuras parentais são o esteio da confiança. E, de alguma forma, ela se sentiu traída, né? E aquela traição ali, ela configurou ou uma situação em que ela sentiu quase como um trauma, ou se pôs como uma vítima daquela situação, né? Então, aqui, de certa forma, a experiência negativa que ocorreu
ou foi um trauma propriamente dito, ou ela sentiu aquilo como um trauma, ela se vitimizou naquela situação. A privação emocional é o desejo de contato, de conexão emocional, de amor, de carinho, né? Então, ela não teve. E aí ela chega com esse esquema na vida adulta, é aquela pessoa fechada, que não consegue dar amor, que tem dificuldade de expressar sentimentos, que tem dificuldade de receber elogios, a sua conexão afetiva com seus parceiros muitas vezes são pautadas em contato carnal, ela tem dificuldade de estabelecer um vínculo de amor, de sentimentos mais ligados à intimidade e não só ao contato sexual. E aí, assim, ele coloca que pode ser tanto a privação de cuidado, empatia ou proteção, né? São os pontos, geralmente, são significativos para a gente. Defectividade é a percepção de um defeito. A vergonha vem de ser defeituoso. A vergonha é uma consequência. Eu me percebo como defeituoso, então eu me envergonho de quem eu sou, né? Lembrando que a vergonha, ela sempre é de quem você é. E a culpa é do que você fez. Então, a vergonha aqui, o relato do meu cliente, ele vai nesse sentido, né? Não é culpa, não é o que ele fez, é o que ele é ligado ao ser. Esse é um ser quebrado, defectivo, que falta algo. Então, ele se envergonha. Isolamento social, ele não consegue desenvolver aquele sentimento de pertença aos grupos sociais. Isolamento social não acontece lá no ninho, no primeiro ambiente familiar. Ele acontece nos ambientes secundários, quando a criança, às vezes é uma criança que foi cercada por muita atenção, foi muito mimada ali naquele primeiro ambiente, quando ela vai para o segundo ambiente, vai para um ambiente escolar, por exemplo, ela não recebe aquela quantidade de atenção, aquela quantidade de carinho, ela não se vê como centro, e aí ela não consegue se encaixar, né? Ela começa a ter do mundo, porque o primeiro ambiente, ele é um mundo restrito, né? A gente fala que a gente prepara os filhos para o mundo, porque a gente entende o quê? Aquele primeiro ambiente gera a base e ele vai lá testar aquilo no mundo. Quando a criança vai testar no mundo, ela vai recebendo feedbacks negativos, ela não consegue desenvolver um sentimento de pertencimento, de identidade com o outro, né, com os grupos. E aí ela vai se fechando, vai se isolando. Talvez ela pode vir a ter problemas com com o núcleo familiar devido a uma série de sintomas, né, depressão, talvez automutilação, algo nesse sentido. Mas o esquema está ligado ao contato com ambientes secundários. Beleza. Agora, que nós não vimos no encontro passado. Autonomia e desempenho prejudicados. A autonomia, entende-se aqui no Yang, que a autonomia ela tem que ser desenvolvida lá desde a infância. Quando eu tenho um adulto, eu consigo trabalhar habilidades sociais com ele. Quando eu percebo que há uma certa deficiência, né? Aliás, esse adulto, esse cliente aqui, ele carece muito de autonomia, precisa trabalhar a autonomia. É uma habilidade que pode ser treinada. Mas ele chegou até a fase adulta com baixa autonomia. Tende-se que, naquele momento daquela tarefa desenvolvimental de desenvolver ali aquele senso de autonomia, de competência, ele falhou. Como que ele falhou? Alguma coisa, alguma experiência nociva no ambiente levou à falha, né? A autonomia está muito ligada a essa proteção do mundo. Quando você tem pais super protetores, às vezes o pai não deixa a criança ir para um parquinho, porque vai ter lá na areia cocô de cachorro, e pode acontecer isso ou aquilo, ela pode subir, ela vai cair, vai quebrar um braço. Então, às vezes é um ambiente muito protetor que cerceia a criança de correr riscos com segurança. Afinal de contas, quando nós entramos em contato com o mundo, o nosso contato é sempre um contato de riscos comedidos, de riscos moderados, né? Constantemente a gente precisa negociar com o risco, porque a gente não tem uma garantia constante. Então, quando a criança, eu fecho ela demais, eu protejo ela demais, eu contribuo para que ela fale nesse desenvolvimento de autonomia e competência, né?
Competência está ligada ao quê? A essa autoeficácia. Para me desenvolver uma autoeficácia, eu preciso fazer, ter um resultado significativo, e às vezes até a comunidade verbal tem que me reforçar. Olha, você fez bem. Olha, essa tarefa ficou bem feita. Né? Isso eu vou desenvolvendo o quê? Senso de competência e autonomia. Eu começo a me olhar no outro e, poxa, eu fui bem, né? Eles estão me dizendo que eu fui bem, então eu fui bem. Vou interiorizando, vou desenvolvendo a autonomia, que no final é uma coragem de me expor, de me desafiar, de enfrentar tarefas novas e assim por diante. Então, nesse domínio, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 4 esquemas. Todos vão girar em torno do mesmo tema. Primeiro, dependência e incompetência. Dependência e incompetência, o adulto, e aqui é o adulto se sente incompetente. A leitura que ele faz do mundo é que o mundo, de alguma forma, é um lugar perigoso, né? Foi isso que sempre disseram a ele, que ele não podia fazer nada porque o mundo era perigoso. Então, ele se sente incompetente e, consequentemente, se ele é incompetente, ele vai precisar desenvolver laços de dependência, porque o manejo do mundo exige que a gente consiga executar algumas tarefas, ir a um supermercado, ganhar dinheiro, né? Eu tenho várias tarefas que ela precisa de um certo manejo, de uma certa competência. Essa pessoa aqui, nesse caso, ela sempre busca vínculos de dependência com pessoas que ela percebe como fortes, autoritárias, que são capazes de negociar com o mundo, mantendo ela segura e sem necessidade que ela se exponha. Esse tipo de esquema eu posso ter, a título de exemplo, posso ter lá uma mulher que tem um esquema de dependência muito grande e os vínculos dela, os relacionamentos, são relacionamentos abusivos, porque ela escolhe muito parceiros nesse sentido, que são parceiros que muitas vezes são agressivos, tem aquela figura, aquela presença muito forte, mas ao mesmo tempo com baixo controle de impulso, assim por diante. E aí entra o ciclo, né? Se ela se envolve com uma pessoa dominadora, a pessoa é dominadora, quer dizer que ela centraliza, reforça que ela é incompetente porque ela não tem espaço para desenvolver autonomia. E aqui eu tenho a perpetuação do esquema. Tranquilo? Qualquer coisa pode mandar no chat, vai me mandando, falando, fica à vontade, tá? Fracasso. Crença de que fracassou, de que fracassará, ou de que ficará, ou de que ficará alguém dos colegas, ou de que ficará alguém dos colegas, aquém dos colegas em conquistas. E aqui tem um inevitavelmente. Isso aqui é uma sentença, né? A pessoa se sentenciou ao fracasso. Ela fracassou no primeiro ambiente. E a perpetuação no esquema é uma perpetuação de fracasso. Quando você se envolve em uma relação, seja ela qual for, com baixa autoestima, visão de fracasso, de que você não é competente, não vai conseguir, a chance de fracassar, obviamente, é muito alta, né? Então, ela tende ao quê? Perpetuando esse esquema de fracasso ao longo da vida. Aí é aquele cliente que chega lá na clínica que o relato dele, você vê um relato muito carregado, né? De baixa autoeficácia, né? Dessa presença do fracasso, esse medo de lidar com o mundo e de não conseguir ter um desempenho, de não conseguir ter um manejo da situação. Então, o relato dele é um relato de uma pessoa que se sente fracassado. Pode estar acompanhado, pode levar a um quadro depressivo? Com certeza. Autoestima, com certeza baixa, né? Contato com o outro, é um contato que muitas vezes com o outro é um contato de esquiva, de fuga.
porque ele não se sente capaz de entrar nessas relações de igual para igual. Self subdesenvolvido emaranhamento. O emaranhamento, como o termo diz, é um emaranhado, né? E aí aqui o self, são selves emaranhados. Lá no na primeira infância, nós tivemos uma relação parental muito intensa, muito verdadeira, muito calor, muito afeto, muito carinho. Só que essa relação ela foi tão intensa que ela não deu espaço para o desligamento, né? O corte do cordão não aconteceu. O emaranhamento do self é isso. Eu tenho um filho que ele é tão ligado aos pais que ele reluta, ele esquiva, seja consciente ou inconscientemente, em sair da casa dos pais, né? E quando ele consegue sair da casa dos pais, ele muitas vezes ele troca de figura, quando ele tem o filho dele, ele se emaranha com o filho dele como uma forma de repetir aquele mesmo esquema. Qual que é o problema desse tipo de relação? Autonomia, né? Por isso que esse domínio confere baixa autonomia para a criança. E aí, as figuras parentais, elas vão estar disponíveis eternamente? Não. Esse tipo de esquema, se uma das figuras parentais, quando vem a falecer, a pessoa pode entrar num quadro depressivo, ou ela pode até fazer uma leitura de que a vida não faz mais sentido. Ou ela pode entrar naquele quadro de que ela está enlutada por um ente querido que faleceu já há 5 anos, há 10 anos. Que não é raro a gente encontrar na clínica esses relatos, né? Essas dores que não fecham. Por quê? Houve um emaranhamento muito forte. Essa distância de segurança não foi possível formar. Vulnerabilidade ao dano ou à doença. Bom, vamos lá. Então, vulnerabilidade ao dano ou à doença. Eu não tenho lá, até hoje a gente vai ver no DSM, que está no grupo de DSM, a ansiedade de doença. Onde que eu estou? Aqui. Ansiedade de doença, né? Vulnerabilidade ao dano ou à doença é o quê? Autonomia e desempenho nesse sentido de que eu sou um ser frágil, vulnerável. Eu posso adoecer, eu posso me envolver em um acidente, eu posso entrar em um elevador e ele pode cair comigo, eu posso me alimentar aqui nesse espaço aberto e contrair algum germe. Então, vai estar sempre ligado a essa vulnerabilidade de que eu não tenho condições de me defender desse mundo que é perigoso. Esse mundo é capaz de me causar danos. Está vendo tanto que é presente o mesmo tema? E aí a pessoa ela vive nessa constante ansiedade, né? Que eu posso ter um quadro de ansiedade, doença, que é ligado a essa preocupação, posso desenvolver os próprios sintomas somáticos, né? Posso antecipar. E aqui, por exemplo, ó, catástrofe emocional, ficar louco, isso aqui é muito presente aonde? Lá no pânico, né? Então, são esquemas que, quando você trata esses pacientes com esses quadros, você percebe no relato essa vulnerabilidade. E aí, quem quiser perguntar, fica à vontade. Quem quiser escrever no chat, fica à vontade. Deixa eu ver como é que está aqui. Tá. Vamos lá. Raquel, o extremo medo de errar poderia ser um esquema de abandono? Vamos pensar aqui. Pensamentos negativos, a Rosana colocou. Bom, quando eu tenho extremo medo de errar, minha autoeficácia é baixa, né? Ok. Só que o extremo medo de errar está ligado ao quê? Ao perfeccionismo. Não é isso?
eu tenho muito medo de errar. Então, eu preciso executar os meus atos de forma o mais perfeita possível. E esses temas, eles caminham junto, por quê? Porque se eu errar, eu vou ser criticado. Eu vou ser avaliado pelo ambiente. Então, o esquema aqui, o tema é diferente. Ele não está ligado à autonomia do sujeito, ele está ligado à avaliação, ao medo de ser avaliado de forma negativa. Quando a gente tem aqueles quadros de perfeccionismo, que estão muito presentes lá no TOC, o indivíduo ele tem muito esse tipo de fala ligado à avaliação externa. Ele se preocupa muito com a avaliação externa. E aí a gente vai ver, acho que está um pouquinho mais para frente aqui. Não sei se eu passei. Tá, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu já passei esse esquema aqui, ó. Limites. Vou ver onde que ele está aqui, qual o esquema, tá? Eu vou passar esse dos limites prejudicados e eu já vejo onde que ele está. Ele está ligado a esse... Lembra lá que uma das necessidades da criança era brincar de forma lúdica e tinha uma outra necessidade que era ser validada, tanto linguisticamente quanto emocionalmente. Aí aqui, quando eu tenho um ambiente que cerceia esse lúdico, essa espontaneidade, e que ao mesmo tempo critica muito, a criança começa a se fechar e começa a interagir menos. Ela começa a se expor menos, ela começa a desenvolver o quê? Medo de errar, porque se ela errar, ela vai ser criticada. Tá? Quando a gente chega, eu vejo onde que ele está. Tranquilo? Beleza. Beleza. Tá bom. Então, vamos lá. Limites prejudicados. Um desafio dos pais, principalmente nessa contemporaneidade, na geração passada, a gente tinha a punição, e a punição até física, né, como um recurso que as famílias usavam. Né? A gente pega quem viveu aí há uns 40, 50 anos atrás, não era raro castigos físicos dentro do ambiente doméstico, né, com relação à criança. E a gente teve uma série de mudanças, tá? E se tornou cada vez mais um desafio de como impor limites para a criança e utilizando para isso apenas as habilidades verbais, né? De como sinalizar para a criança por que aquilo é errado, desenvolver valores morais que levem ela a fazer essa integração social que a gente precisa que ela faça. Limites prejudicados está ligado a isso. Essa necessidade de fazer cortes, de estabelecer limites, né? De estabelecer regras para que a criança interiorize tanto as regras quanto os valores maiores que estão ali regendo aquelas regras. O grande desafio da família aqui é esse, é como estabelecer esses limites. Quando eu tenho um indivíduo com um esquema desses, houve uma falha em estabelecer limites lá na infância. A família era muito permissiva. As figuras parentais ali não conseguiam estabelecer limites, regras para essa criança. E aí a gente chega aqui a esses esquemas. Bom, aqui a gente tem 4 minutos de tempo de reunião. Como a gente está começando esse domingo agora, vamos encerrar e abrir a sala novamente, pode ser? Pode ser sim. Oh. Ok.